O Bíblia em Foco começa agora e hoje vamos falar da história de coragem e sabedoria de uma das mulheres da Bíblia. Esther, uma jovem que se torna rainha e precisa arriscar a própria vida por amor a Deus e para salvar o seu povo. Num dia frio de março na Alemanha, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus recém-libertados dos campos de concentração nazista celebravam a vida na tradicional festa de Purim. A Bíblia descreve que o antigo festival teve início na Pérsia 2000 anos atrás, com a luta de uma mulher para salvar seu povo da primeira ameaça de genocídio da história. Entearam-se as cartas pelos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueassem os bens. Por mais estranho que pareça, o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther nenhuma única vez. Mas a história contada nestes registros fascina e intriga os estudiosos até hoje. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, para as quais o Senhor vos conduzirá. Por volta do ano 587 a.C., a visão do Templo de Salomão, colocado em chamas pelos babilônios, deve ter sido como o fim do mundo para os judeus em Jerusalém. E eles estão prestes a sofrer uma tragédia ainda maior. Assim que o rei Nabucodonosor leva os judeus capturados para o seu reino na Babilônia, a maioria deles jamais voltaria a ver sua querida terra natal novamente. Mas em 539 a.C., os próprios babilônios são conquistados e passam a ser dominados por Ciro, o Grande da Pérsia. Desta forma, os judeus ficam como que espalhados ao vento. Alguns são transportados para milhares de quilômetros a leste das cidades de Suzã e também para Persépolis, uma das grandes civilizações que o mundo tem conhecimento, localizada no Império Persa. No território que hoje pertence ao Irã, as antigas ruínas dessas cidades ainda murmuram no silêncio de seus dias gloriosos de tempos atrás. A Bíblia descreve que durante o inverno na capital persa, Suzã, vivia um exilado judeu chamado Mordecai, um homem atuante entre os religiosos e que era também o guardião de sua prima, a jovem Esther, uma mulher que teria um papel decisivo na história de seu povo. Criara ele Hadassa, isto é, Esther, filha de seu tio, pois não tinha ela nem pai nem mãe, e era donzela esbelta e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por filha. Não se sabe ao certo se Esther foi para a Pérsia com Mordecai ou se ela nasceu naquela região. Mas, como uma judia vivendo no exílio, Esther se sentia como uma forasteira diante da majestosa cultura da capital persa, que estava no ápice de seu poderio. A quantidade de judeus que viveram na Pérsia nos tempos de Esther é incerta, mas os registros mostram que eles tinham os traços parecidos com os persas. Estudiosos acreditam que os judeus se diferenciavam deles na cultura, nas leis de alimentação e na crença em Deus. Mas será que os persas oprimiam os judeus ou usavam o povo para fazer propaganda de tolerância?
uma conspiração coloca à prova a bravura e a nobreza de Esther. Você verá isso depois do intervalo. O Bíblia em Foco está de volta. No programa de hoje estamos falando sobre a vida de Esther, uma jovem rainha que não imaginava, mas Deus tinha planos para ela. A missão de Esther: evitar a morte do povo de Deus. Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 126 províncias, que estando o rei Assuero assentado no seu trono do seu reino em Suzã, a capital. Quem foi o valente rei Assuero descrito na Bíblia? Quando traduzido para o grego, Assuero vira Xerxes, o nome de um rei que reinou a Pérsia entre 486 e 465 antes da Era Comum. O perfil de Assuero, descrito no livro bíblico de Esther, se encaixa perfeitamente sobre o que conhecemos de Xerxes, explica o pesquisador. Ele era um personagem que tinha um temperamento difícil e muitas vezes caprichoso. Arqueólogos escavaram o palácio de inverno de Xerxes em Suzã, localizado no território que hoje pertence ao Irã. No local, eles encontraram pistas intrigantes que ligam evidências arqueológicas ao livro de Esther. As escavações trouxeram à tona detalhes que ajudam a confirmar a veracidade da história descrita na Bíblia. Somente uma pessoa que visitou a cidade ou tinha um bom conhecimento sobre ela poderia ter descrito tão bem aquele cenário, composto pela arquitetura e organização da cidade. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas com cordões de linho fino e de púrpura, a argola de prata e a colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e prata sob um pavimento mosaico de porfírio, de mármore, de madrepérola e de pedras preciosas. Numa grande reviravolta, Esther logo se encontraria mergulhada nesse mundo de esplendor persa. E tudo por causa do capricho de um rei que ficou embriagado num banquete que durou dias. A rainha Vasti, porém, recusou atender à ordem do rei dada por intermédio dos seus eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu. Alguns escritores judeus da antiguidade afirmam que a rainha não aceitou comparecer ao banquete porque os homens que participavam da festa estavam embriagados. Ela sabia que as intenções do rei não eram boas, pois ele havia bebido demais. Na verdade, era que ela aparecesse nua diante do grupo. A negação da rainha foi crucial para a história de Esther. Os historiadores contam que a rainha tinha a rebeldia como uma característica marcante. Vasti é considerada por muitos pesquisadores como a primeira feminista da história e, por isso, acabou punida. Para a cultura da época e até mesmo para os mais conservadores, até hoje a ideia de uma mulher desafiar as ordens do marido era extremamente perturbadora.